O cursor piscava na tela do meu notebook, me lembrando que eu tinha menos de 7 dias para entregar meu TCC. Mas a janela do trabalho estava minimizada, e a que estava aberta mostrava uma final acirrada de CSGO, com as odds mudando a cada segundo. Minha mão tremia no mouse. Eu não estava apenas assistindo, eu tinha apostado o dinheiro inteiro do meu aluguel nessa partida. Se ganhasse, poderia pagar todas as contas e ainda sobraria para comemorar. Se perdesse, bem, eu já sabia muito bem o que aconteceria. O placar estava empatado, um último round, e no fundo, eu sentia que não estava só jogando meu dinheiro, estava apostando o meu futuro. Rafael Martins tinha 23 anos e carregava no rosto a expressão de alguém que vive sempre entre dois mundos, o da responsabilidade e o da fuga. Filho único, cresceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cercado por ruas de paralelepípedo e vizinhos que sabiam o nome de todo mundo. O pai, Antônio, era mecânico. A mãe, Dona Lúcia, costureira. Juntos sustentaram a casa com muito esforço, economizando cada centavo para que o filho tivesse oportunidades que eles nunca tiveram. Desde pequeno, Rafael se destacava na escola. Era aquele aluno que ajudava os colegas com as tarefas e passava horas no laboratório de informática, fascinado por tudo que envolvia a tecnologia. Não era popular, mas tinha um pequeno grupo de amigos com quem compartilhava paixões por videogames e campeonatos online. Foi esse talento e dedicação que abriram as portas para a Universidade Federal de uma capital movimentada, onde ele ingressou no curso de Engenharia de Software. Um sonho que parecia distante para alguém vindo de uma família tão humilde. Ao chegar na cidade grande, Rafael encontrou um universo completamente novo. Liberdade, festas, oportunidades e também tentações que jamais imaginara. Alugou um pequeno apartamento próximo ao campus, pago com a ajuda dos pais e uma bolsa estudantil. Nos primeiros meses manteve a disciplina. Aulas, biblioteca, trabalhos em grupo. Mas mesmo imerso na rotina acadêmica, não deixou de lado seu amor por esportes. Passava horas assistindo campeonatos de CSGO, League of Legends e, mais recentemente, Valorant. Rafael não era o tipo que se envolvia em baladas ou bebidas. A diversão dele estava na frente do computador, com fones de ouvido e olhos grudados na tela. Ele sabia o nome de jogadores famosos, estatísticas de vitórias e derrotas e até o histórico de confrontos entre equipes. Para ele, aquilo era mais do que entretenimento. Era um estudo quase científico sobre estratégias, reflexos e decisões rápidas. Por trás de toda essa dedicação, havia também uma pressão silenciosa. A expectativa de não decepcionar seus pais. Antônio e Dona Lúcia viviam com a renda apertada e muitas vezes abriam mão de coisas para enviar dinheiro ao filho. Investe nos seus estudos, filho, porque é isso que vai mudar a nossa vida, dizia a mãe ao telefone. Rafael levava essas palavras como uma missão, mas também como um peso. Ele sabia que não tinha margem para erros. Apesar da timidez, no ambiente universitário fez amizade com alguns colegas do curso, especialmente com Lucas, um entusiasta de tecnologia e fã de transmissões de campeonatos online. Foi em conversas descontraídas com Lucas que Rafael ouviria, pela primeira vez, sobre um universo paralelo aos jogos, o das apostas em esportes. Naquele momento, ele ainda não imaginava que esse detalhe aparentemente inofensivo seria o ponto de virada em sua vida. Um mundo onde números, estatísticas e palpites poderiam, em questão de minutos, transformar alguns reais em quantias impressionantes. Ou em um buraco tão fundo que nem todo o esforço de anos seria suficiente para sair. Tudo começou em uma tarde comum no laboratório de informática da faculdade. Era sexta-feira, última aula do dia, e Rafael e alguns amigos decidiram ficar para assistir a uma transmissão ao vivo do League of Legends Worlds, o campeonato mundial do jogo mais popular entre eles. O clima era descontraído. Risadas, comentários sobre as jogadas, provocações entre torcidas. Entre os colegas estava Lucas, sempre animado, falante e cheio de histórias mirabolantes. No meio da partida, ele abriu uma aba no navegador e mostrou para Rafael um site de apostas em esportes.
Olha isso, cara. Apostei R$ 50 no Underdog ontem e levei 300. Fácil demais, disse girando a tela do notebook para que todas vissem. Rafael riu, achando que era mais uma daquelas histórias exageradas. Mas os números estavam ali, na conta de Lucas, confirmando o lucro. A curiosidade de Rafael foi instantânea. Mas como funciona? É tipo apostar em futebol? Perguntou. Lucas explicou. Cada partida tinha odds, valores multiplicadores dependendo da probabilidade de vitória de cada time. Quanto mais improvável a vitória, maior o retorno. Você já entende de tudo isso, acompanha as equipes, conhece as estratégias. É só transformar seu conhecimento em dinheiro, não tem erro. No início, Rafael hesitou. Nunca tinha mexido com apostas, e o pouco dinheiro que tinha era destinado a coisas essenciais. Mas a partida estava acirrada, e quando viu uma oportunidade, decidiu arriscar. Pegou R$ 20 que restavam na sua carteira digital e, com a ajuda de Lucas, fez sua primeira aposta. Vitória de uma equipe que estava em desvantagem, mas que ele sabia ter histórico de viradas. O coração acelerou. Cada jogada parecia muito mais intensa agora que havia dinheiro envolvido. No último momento, o time de Rafael fez uma jogada brilhante, virou a partida e venceu. A conta mostrava R$ 90. Rafael sorriu de um jeito que não mostrava há tempos. Não era só pela vitória no jogo, mas pela sensação de ter descoberto um atalho para ganhar dinheiro. Naquela noite, a euforia não deixou Rafael dormir. Ficava pensando em quantas apostas poderia fazer, em como poderia multiplicar valores maiores. O raciocínio era simples. Se R$ 20 viraram 90, quanto virariam 100? Ou 500? Na mente dele, não havia risco real, apenas estratégia. Nos dias seguintes, começou a acompanhar ainda mais transmissões. Fazia anotações, estudava estatísticas e comparava odds de diferentes plataformas. Aos poucos, as conversas com Lucas deixaram de ser sobre faculdade e jogos por diversão e passaram a girar em torno de palpites, valores e chances de lucro fácil. Sem perceber, Rafael estava dando os primeiros passos em um território perigoso. Aquela pequena vitória inicial se tornaria o gatilho para uma escalada que, no começo, parecia brilhante, mas que logo se revelaria uma armadilha quase impossível de escapar. E tudo havia começado com apenas R$ 20 e a promessa sedutora de ganhar dinheiro com algo que você já ama. Nos meses seguintes à primeira aposta, Rafael mergulhou de cabeça no universo das apostas em eSports. O que começou como um teste despretensioso virou parte da sua rotina. Todos os dias, entre as aulas e trabalhos da faculdade, ele abria sites de apostas para verificar as partidas programadas de CSGO, League of Legends e Valorant. Ele se orgulhava de conhecer a fundo os times, seus jogadores e até os mapas onde eles se saíam melhor. A cada vitória, a confiança de Rafael crescia. Logo no segundo mês, transformou 200 em R$ 1.500 graças a uma combinação de odds ousadas em partidas de CSGO Manager. O celular vibrando com notificações de aposta vencedora dava a ele uma descarga de adrenalina impossível de ignorar. Eu nasci para isso, pensava, convencido de que havia encontrado uma habilidade rara, quase um dom. O dinheiro começou a aparecer de formas que ele nunca tinha experimentado. Comprou um headset de última geração, trocou o celular por um modelo topo de linha e ainda pagou um mês inteiro de aluguel com o lucro das apostas. Para Rafael, era a prova definitiva de que o caminho estava certo. Não via aquilo como sorte, mas como fruto de estudo e dedicação. Lucas, o amigo que o apresentou às apostas, também se empolgava com o sucesso de Rafael. Os dois passavam horas debatendo estratégias, analisando estatísticas e procurando jogos fáceis para apostar. Criaram até um grupo no WhatsApp com outros colegas interessados em ganhar dinheiro dessa forma. O envolvimento de Rafael cresceu tanto que ele começou a faltar em algumas aulas para acompanhar partidas ao vivo. Chegava a passar madrugadas acordado acompanhando campeonatos internacionais, ajustando palpites de última hora conforme o desempenho dos times. No início, isso parecia um esforço compensador, afinal, o saldo bancário continuava subindo. Essa fase de ascensão fez com que ele acreditasse que poderia financiar todo o seu último ano de faculdade apenas com as apostas. Planejava pagar a matrícula, os custos do TCC e ainda ajudar os pais, tudo com o dinheiro que, para ele, estava apenas ali, esperando ser ganho. Rafael começou a fazer contas mentais.
Se conseguisse dobrar o capital a cada mês, terminaria o ano com uma quantia suficiente para viajar e investir. O ego também inflou. Rafael começou a se sentir superior a colegas que trabalhavam em estágios mal remunerados. Chegou a comentar com um amigo: "Enquanto vocês ralam 8 horas por dia, eu ganho o dobro em uma partida de 40 minutos." Mas essa sensação de controle absoluto seria justamente o que o faria baixar a guarda. As vitórias o deixaram cego para os riscos e o dinheiro fácil criou uma confiança perigosa. Ele já não via as apostas como jogo, e sim como investimento garantido. E quando você acha que não pode perder, é aí que o jogo muda as regras. Para Rafael, a maré começaria a virar mais rápido do que ele poderia imaginar. A primeira grande perda de Rafael veio de forma silenciosa. É uma semifinal do League of Legends Worlds. Ele tinha estudado cada estatística, assistido partidas anteriores e estava absolutamente certo de que a equipe favorita venceria com facilidade. Colocou R$ 500, praticamente todo o lucro do mês, na vitória. No início, tudo parecia caminhar como esperado, mas uma jogada inesperada no segundo tempo mudou o rumo da partida. Derrota. Saldo quase zerado. Rafael tentou minimizar o impacto. "Faz parte, é só recuperar na próxima", murmurou para si mesmo. Mas no fundo, aquela primeira pancada abalou sua confiança. A vontade de recuperar o dinheiro perdido virou combustível para decisões cada vez mais impulsivas. Ele aumentava o valor das apostas, muitas vezes em partidas que nem conhecia tão bem apenas porque as odds pareciam tentadoras. No vocabulário das apostas, ele estava no tilt, jogando mais com emoção do que com a razão. Aos poucos, começaram os primeiros sinais de que algo estava errado. O aluguel atrasou pela primeira vez. Quando o proprietário ligou, Rafael inventou que o banco havia bloqueado a transferência por engano. Vendeu um videogame antigo para cobrir uma aposta que tinha certeza que iria salvar o mês. Mas a aposta falhou. As mentiras se tornaram rotina. Para os pais, dizia que estava gastando mais com materiais para o TCC. Para os amigos, inventava que estava guardando dinheiro para comprar um carro. Na verdade, todo centavo extra ia direto para as carteiras digitais das casas de apostas. A vida social de Rafael murchou. Parou de sair com os amigos, recusava convites para almoçar no bandejão e passava os intervalos da faculdade no canto, grudado no celular, acompanhando resultados. Seu rendimento acadêmico também começou a despencar. Trabalhos entregues pela metade, atrasos em projetos e ausência em aulas importantes. Mas ele sempre arrumava uma justificativa. "Estou focado no TCC. Estou doente. Foi um problema familiar." No fundo, Rafael ainda acreditava que estava a um passo de uma grande virada. Bastava uma aposta certeira para recuperar tudo. E essa crença o mantinha preso, mesmo quando as perdas já eram muito maiores que os ganhos. O auge dessa fase veio em um campeonato internacional de CSGO. Ele investiu todo o dinheiro que havia guardado para pagar a matrícula do semestre seguinte. Era uma partida equilibrada, mas Rafael confiava cegamente na vitória da sua equipe. No último mapa, um erro de coordenação fez o time perder. O golpe foi seco, como um soco no estômago. Pela primeira vez, Rafael sentiu o peso real das consequências. Não se tratava mais apenas de dinheiro perdido, mas de comprometer o próprio futuro acadêmico. Mas ainda assim, a ilusão de controle e a esperança de reverter a situação continuavam a sussurrar em seu ouvido. Mais uma aposta e tudo volta ao normal. Mas como ele logo descobriria, o normal já havia ficado muito para trás. O fundo do poço chegou para Rafael numa noite silenciosa, quase sem testemunhas. Era o início do semestre e seus pais tinham acabado de enviar o dinheiro para pagar a matrícula da faculdade. Era a quantia exata, suficiente para garantir que ele não perdesse a vaga e pudesse continuar o último ano do curso. Mas naquele mesmo dia, uma notificação no celular piscou. Grande final do CSGO Major, odds especiais por tempo limitado. O coração acelerou. Ele pensou que aquela era a chance perfeita para transformar o dinheiro da matrícula em no dobro, ou até mesmo o triplo, garantindo não apenas o pagamento, mas também uma folga financeira para o resto do semestre. Rafael abriu o site de apostas. As mãos suavam enquanto digitava o valor, todo o dinheiro da matrícula, de uma só vez. "É impossível perder", repetia para si mesmo, convencido de que conhecia cada detalhe dos times. A partida começou equilibrada.
Cada round era uma montanha-russa emocional. No último mapa, com o jogo empatado, Rafael estava tão tenso que mal conseguia respirar. Então, em questão de segundos, tudo desmoronou. Um erro estratégico fez o time adversário vencer. O saldo zerou. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ele ficou olhando para a tela, imóvel, como se esperasse que o resultado mudasse. Mas não mudou. O dinheiro havia desaparecido, junto com a matrícula, o último ano da faculdade e qualquer resquício de paz. Nos dias seguintes, Rafael se isolou completamente. Mal saía do quarto, evitando encontrar colegas e professores. Ignorava as mensagens do proprietário do apartamento, dos amigos e até das ligações dos pais. A pressão no peito era constante e a insônia virou companheira fiel. As paredes pareciam se fechar ao redor dele, cada vez mais. O peso da culpa começou a corroer sua mente. Ele se lembrava das palavras da mãe. Investe nos seus estudos, filho, porque é isso que vai mudar a nossa vida. Agora, tudo o que ele conseguia pensar era que havia traído a confiança deles e destruído anos de esforço. Em um momento de desespero profundo, Rafael cogitou tirar a própria vida. Chegou a escrever uma mensagem de despedida no bloco de notas do celular, mas não teve coragem de enviá-la. O medo e a vergonha se misturavam, criando um vazio sufocante. A alimentação quase desapareceu da rotina. Ele passava dias inteiros apenas bebendo café e energéticos, na tentativa de se manter acordado e pensar em uma solução. Mas a única ideia que surgia era a mesma armadilha: apostar de novo para tentar recuperar. Foi nesse estado, exausto e quebrado por dentro, que Rafael se deu conta que estava completamente preso. Não controlava mais o jogo, era o jogo que controlava cada segundo da sua vida. E pela primeira vez, ele se deu conta. Talvez não houvesse mais saída. A decisão de mudar começou no momento em que Rafael, já há dias sem sair do quarto, ouviu batidas insistentes na porta. Era seu professor orientador do TCC, o professor Henrique, que também morava no mesmo bairro e estranhou o desaparecimento repentino do aluno. "Rafael, abre a porta. Eu sei que você está aí", disse com firmeza. Com os olhos vermelhos e a voz embargada, Rafael abriu. O professor percebeu imediatamente que algo estava errado. Sentaram-se à mesa e, após alguns minutos de silêncio, Rafael finalmente desabou, contando toda a história. As apostas em esportes, as vitórias, as derrotas, a perda do dinheiro da matrícula e o medo de enfrentar a família. Para sua surpresa, o professor não o julgou. Em vez disso, falou com calma. "O que você fez foi um erro, Rafael, mas não é o fim. Agora precisamos agir." Henrique entrou em contato com a coordenação do curso e explicou a situação, sem entrar em todos os detalhes. Conseguiu negociar um prazo extra para o pagamento da matrícula, com a condição de que Rafael buscasse ajuda psicológica imediatamente. O professor também o indicou para um programa gratuito de atendimento da própria universidade, especializado em vícios comportamentais. Foi nesse espaço que Rafael, pela primeira vez, ouviu o termo jogo patológico. As sessões revelaram que ele não era apenas um cara azarado ou alguém que perdeu o controle momentaneamente. Ele estava preso em um ciclo de compulsão alimentado pela ilusão de controle e pela adrenalina das apostas. Os primeiros meses de recuperação foram difíceis. A tentação estava por toda parte. Anúncios nas redes sociais, promoções de sites de apostas, amigos comentando sobre partidas importantes. Ele precisou bloquear dezenas de aplicativos, desfazer amizades virtuais e evitar até assistir aos campeonatos que tanto amava. Com o apoio do professor, dos psicólogos e, eventualmente, dos pais, a quem contou toda a verdade em uma conversa difícil e dolorosa, Rafael conseguiu reorganizar sua vida acadêmica. Pagou a matrícula com a ajuda de um pequeno empréstimo da família, que assumiu como uma dívida a ser quitada com trabalho após a formatura. Mesmo com o diploma garantido, as consequências continuaram. O nome de Rafael ficou restrito em bancos por causa de dívidas de cartão de crédito, usadas para apostas.
Ele também levou anos para recuperar a confiança dos pais, que ainda hoje olham para ele com um misto de orgulho e cautela. Ao concluir o curso, Rafael fez um discurso no qual, sem citar nomes, falou sobre a importância de pedir ajuda e sobre como decisões impulsivas podem destruir sonhos. Não foi uma redenção total, ele ainda carrega cicatrizes emocionais e financeiras, mas foi um passo firme para longe do buraco onde quase perdeu tudo. No fim, Rafael aprendeu que o maior prêmio não era um saldo positivo na conta de apostas, e sim a liberdade de não ser mais refém de um clique. E essa vitória, embora invisível para muitos, foi a mais difícil que ele já conquistou. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.